Boa tarde, galera. Ou boa noite, ou bom dia, depende da hora, né? Tô gravando agora à noite, então é boa noite. Vocês provavelmente vão assistir pela manhã, então bom dia. Então, galera, nós tivemos aí nosso cronograma um pouco alterado por causa da questão que faltou energia, por causa do apagão, né? Que teve aí no começo do mês ali, dia 31, né? Dia 1º, dia 31. Então, galera, eu tive que alterar aqui um pouquinho a nossa ordem de conteúdo, ok? Então, gente, eu tenho que entregar as notas de vocês até dia 3 de julho, as notas do primeiro trimestre, tá? Então eu vou passar aqui para vocês hoje um pequeno cronograma das nossas próximas aulas, certo? Depois vou corrigir com vocês as listas, a 1 e a 2 que a gente fez, e depois vou propor um trabalhinho no final também pra gente, que a gente vai ficar 2 semanas sem aula síncrona, né? Então vou passar um trabalho para vocês, tá? E então, gente, a semana do dia 1º de junho, foi semana passada, não teve aula, né? Me pegou de surpresa ali também. Ia ser feriado, depois não foi, enfim. Tá, então essa aula que vocês estão assistindo agora vai contar pela semana passada, tá? Como a gente já está atrasado, eu vou fazer ela mais rápida. Não vai ser as nossas 2h30 ali, vai ser menos, tá? Então vocês até podem ficar tranquilos nesse ponto, certo? Dia 8, que seria amanhã, né? Eu estou gravando dia 7. Então amanhã nós teríamos aula, mas aí alterou tudo. Então amanhã eu vou propor um trabalho que é sobre bombas, tá? Vou explicar já na sequência como que é esse trabalho. Também vai ser feito de forma assíncrona. Vocês não têm que fazer ele toda essa semana, não se preocupem, tá? Eu vou dar um prazo maior. Dia 15 nós teremos aula síncrona novamente. Aí sim, vamos ter uma aula em que engloba bombas, filtros e fluidos, tá? Que é a última parte de hidráulica, ok? É a última parte de hidráulica, aí nós vamos finalizando hidráulica. Depois tem uma parte ali que é uma área cinzenta, meio a meio, né? Vai ter um pouco de hidráulica, um pouco de pneumática, mas já vai entrar para o segundo trimestre, tá? Dia 22 vai ser a nossa avaliação, vai ser em forma de prova ali, né? Algumas questões que vocês vão ter um tempo para responder, mas aí eu explico bem direitinho na aula do dia 15. E dia 29 vai ser a reavaliação para quem não atingir a nota 7, ok? Então esse é o nosso cronograma. E aí, vocês fazendo ali dia 22, dia 24, 25, eu já tenho as notas. E a reavaliação dia 29, se ficar pouca gente, ou no idealmente não fica ninguém, né? Mas aí vocês têm que estudar, se esforçar. Então aí no máximo dia 30 de junho ali, 1º de julho eu já tenho as notas no sistema para vocês, tá, gente? Então a aula de agora, daqui a 5 minutos, vai ser então a correção das listas. Depois o trabalhinho de bombas é o seguinte, gente, coloquei ele aqui abaixo, tá? Eu vou colocar lá no sistema um PDF e que vai ter o nome de vocês, tá? E do lado vai ter uma bomba, um tipo de bomba, não é uma bomba que explode, gente. É uma bomba hidráulica que serve para bombear óleo hidráulico, certo? Jogar óleo com pressão no circuito, tá? Esse trabalho aí, ele vai ter o peso de uma lista, mais ou menos, tá? Então, até conversamos ali sobre notas direitinho na aula síncrona, tá? Porque eu passo as notas certinho. Mas a prova de vocês vai valer em torno de 6 pontos, tá? E os trabalhinhos que a gente vem fazendo, 2 listas, e agora o de bombas vai valer mais ou menos 4 pontos, tá? Então, mas aí nós conversamos na aula ali direitinho, tá? Na aula síncrona, sobre isso. Que aí é bom que vocês estão presentes, né? A gente troca uma ideia melhor. Então vai aparecer lá um trabalho, por exemplo, João da Silva, bomba de lóbulos. Joaquim José, bomba, sei lá, bomba de palhetas, tá?
E aí cada um vai ter uma bomba diferente, né? Então ninguém vai ter um trabalho igual, ok? Porque são várias bombas até. Deixa eu só ver se eu encontro aqui rapidinho para mostrar para vocês a tabelinha de bombas completa aqui. Só um segundo, gente. Vamos ver se eu acho. Acho que eu quero ter feito isso antes da aula, né? Agora fico aí procurando. Vamos ver se eu acho rapidinho aqui. Não estou encontrando agora, gente. Tá? Não estou encontrando agora. Mas assim, eu coloco então lá no PDF do trabalho, tá, gente? Aí não fica. Aqui tem algumas, tá? Tem alguns tipos de bombas aqui, tá? Ó, bomba de pistões axiais, pistões radiais, engrenagem gerotor, engrenagem de dentes externos, de dentes internos e de palhetas, tá? Algumas tem aqui, ok? Mas não são todas aí que estão aqui, tá? Mas aí cada um vai ter uma bomba, até talvez repita, tá? Mas bem tranquilo. O que vocês vão pesquisar? Vocês vão fazer um trabalhinho ali escrito, né? Vocês vão trazer um texto, quer trazer em forma de tópicos ou em forma como está ali em cima, tanto faz, tá? Vocês decidem, não tem um modelo padrão. Mas eu gostaria que vocês trouxessem no trabalho a aplicação da bomba que caiu para vocês, né? Onde ela é usada, que tipo de sistema hidráulico usa ela, enfim, pra vocês conseguirem descobrir melhor. Construção, né? Se tiver um diagrama da construção dela, como que ela é feita. É uma bomba que vem em tamanho pequeno, reduzido, ou é uma bomba para sistemas grandes, né? Dá para colocar também aqui vazão, né? Vazão da bomba. Tá dentro das características construtivas ali também, né? Mas se conseguir esses detalhes também é legal. Valores, gente, se você conseguir, é bom, é legal trazer isso, porque às vezes a gente nunca pensa nisso, né? Quanto custa a bomba, né? A minha bomba de lóbulos de vazão 1 litro por segundo, qual é o valor dela? Então, se vocês conseguirem trazer isso aí, enriquece bastante o trabalho. E o tipo da bomba também, né? Apesar que o tipo já é o nome, né? Ó, pera aí. O tipo dela já é o nome, né? Mas olha aqui, uma bomba de engrenagens, ela pode ser gerotor, dentes externos, dentes internos, tá? Assim, gente, não é para ninguém sair especialista nisso, tá? Eu só quero que vocês façam um trabalhinho que aí mostra que vocês pesquisaram essas bombas aí, tá? Lá no trabalho vai vir a data de entrega, o formato de entrega, né? Bom, mas já vou adiantar, né? Vai ser por e-mail ou pelo Siga, vocês que ficar melhor para vocês. E é isso, gente. Aí vai ter uma tabelinha lá com as bombas e o nome de vocês. Eu quero que vocês pesquisem isso durante essa semana, tá? Eu vou dar um prazo mais esticado. Provavelmente próximo da prova, tá? Próximo do dia aqui, ó. Nossa prova é dia 22. Então esse trabalho de bombas, eu não vou cobrar as bombas na prova, tá? Não vai cair características das bombas. Então vocês vão ser avaliados em forma de trabalho, tá? Aqui tá, ignora o texto de cima que é outra coisa, tá? Então, se a prova é 22, até o dia 20, por ali mais ou menos, eu vou deixar vocês entregar. Então tem praticamente 15 dias aí, ok, gente? Tá? Mas aí no PDF do trabalhinho vai estar no tópico de aula ali e vai estar todos os detalhes, ok, gente? Vamos começar as listas aqui, então. Galera, o que eu vi das listas, tá? Por incrível que pareça, vocês foram menos bem na primeira do que na segunda. Por que menos bem? Porque vocês realmente foram bem, tá? Ninguém tirou menos que 7 na lista 1, tá? E na lista 2 eu não corrigi de todo mundo ainda, mas os que eu corrigi também, todos foram acima de 7, pelo que eu vi estão se dedicando, tá? Mas vocês foram piores na primeira do que na segunda. Na segunda realmente vocês foram bem, talvez porque eu fiz mais exemplos, né? E na 1 eu vi que vocês confundiram alguns conceitos, ficou meio estranho, mas, né, peguei leve na correção, então todo mundo foi bem, tá? Então eu vou passar com vocês as questões, vou focar até mais na 1, porque foram que vocês erraram mais, né? Então, gente, vamos lá, vamos ver questão por questão aqui. Em quais situações deve ser empregado um sistema hidráulico?
Basicamente, gente, sistema hidráulico quando eu preciso de muita força. Então, essa questão dá para responder de forma simples. São empregados, então, em sistemas que requerem grande força e alta precisão, tá? Qualquer sistema que precisa de grande força e alta precisão é hidráulico, vai ser hidráulico. Exemplo, uma retroescavadeira tem um sistema hidráulico, um elevador hidráulico, uma prensa hidráulica, tá? Onde eu preciso ter uma boa precisão e, né, grande força. Questão 2, em quais situações deve ser empregado o sistema pneumático? Pneumático usa onde eu preciso de velocidade, tá? Onde eu preciso de grande velocidade de atuação, onde eu não posso ter contaminantes, o óleo hidráulico é um contaminante, né? Então posso utilizar o ar, tá? O fluido pneumático, então, que é o ar, tá? Então, onde eu preciso de velocidade, não é requerida grande força, tá? Essas duas eu vi que gerou alguma confusão, então agora vocês deem um pause no vídeo, olhem se responderam certo, tá? Para não carregar o erro mais para frente. Questão 3, quais as pressões típicas de trabalho? Essa, gente, cada um respondeu uma coisa, né? Que loucura. Talvez porque não estava escrito no slide, eu só falei, né? Então, quais as pressões típicas de trabalho? Não é pressão pneumática e pressão hidráulica, como alguns colocaram, né? Essa questão está pedindo o valor, né? A 13 e a 4. O sistema hidráulico trabalha, então a resposta da 3, o sistema hidráulico trabalha com pressões de acima, pelo menos acima de 12 bar até 350 bar. Tá? Pode ter pressões até mais altas, mas geralmente então a resposta seria pressões de até 350 bar. Questão 4, sistema pneumático de 6 a 12 bar. Tá? Então o sistema pneumático trabalha de 6 a 12. Como eu disse, o nosso lá no IFC em torno de 8, né? Quase no meio ali. Ok? Então essas 3 e 4 gerou alguma confusão, né? Então essa é a resposta. Questão 5. Cite duas vantagens e desvantagens dos sistemas pneumáticos. Explique-as. Então poderia abrir o slide ali, né, gente? Ó, tinha vários aqui. Ah, não tá, não é esse slide aqui, pera aí. Não é esse aqui. Cadê o slide primeiro? Tá aqui? Não. Só um segundinho que eu já coloco para vocês aqui. Então, gente, as vantagens estavam lá na nossa primeira aula, né? Era da questão da nossa primeira aula. Agora vai aparecer aí na tela para vocês. Tá? Vantagens do sistema pneumático. Ó, é só abrir aqui, né? Começamos, ó. Quantidade, transporte, armazenagem, segurança, temperatura, limpeza, construção, qualquer um desses vocês podiam usar, tá? E aí a explicação é esse próprio texto, né? Desvantagens, ó, pegar duas, por exemplo, preparação, tá? O ar, ele é muito difícil preparar, eu não posso usar o ar ambiente, tem que ser secado, né, purificado, filtrado, resfriado, tá? Então é uma preparação bem difícil, isso é uma desvantagem. E força, né? Os elementos pneumáticos são projetados para baixa pressão, então tem pouca força no sistema. Questão 5. Duas vantagens e desvantagens do sistema, não, 6, né? Do sistema hidráulico agora. Então é só a gente vir no hidráulico, ó. Vantagens, vamos ver aqui. Precisão, é uma ótima vantagem. É um sistema muito preciso que permite pequenos ajustes, o que é muito interessante. Confiabilidade, né? Está ali a explicação. Grande confiabilidade e durabilidade dos componentes por ser um sistema autolubrificado. Desvantagens, aí tem várias: custos, perdas, fluido, transporte, temperatura, contaminação, né? Essa é uma das piores. O óleo hidráulico, ele é poluente e não pode ser jogado na natureza, e quando tem vazamentos também é um problema, né? Perdas, vazamentos internos, e alguns componentes causam perdas também, então essa seria uma desvantagem. Questão 7. Quais as principais unidades de pressão utilizadas? A gente vem aqui no slide, ó. Eita, pera aí, cadê? Era para estar aqui.
Perdi. Deixa eu ver se está aqui. Eu queria aquela tabelinha para colocar para vocês. Espera aí que eu vou achar ela aqui. Aqui. Ó, unidades de pressão. Então aqui ela, gente, ó. kgf por centímetro quadrado, newton por metro quadrado, psi, pascal, bar, atm, milímetros de mercúrio, tá? Alguns colocaram umas que não usa tanto, não é um problema, tá? Mas as mais usadas, kgf por centímetro quadrado, bar e psi, tá? Essas são as mais usadas. Se colocou todas também não tem problema. Questão 6, pesquisar entre a relação entre pressão e força, tá? Esse assunto foi da segunda aula, na primeira aula não tinha falado, por isso que eu queria que vocês pesquisassem. A relação entre pressão e força é o que? É a área, né? Porque pressão igual força sobre área. Então era só escrever essa equação e explicar ela. Ou escrever que área é igual pressão sobre força também, né? Não, desculpa, força sobre pressão, né? A área é igual força sobre pressão. Tá, gente? Então era bem simples. E a 7, pesquisar sobre o manômetro de Bourdon. Também foi assunto da nossa segunda aula. Eu gostaria que vocês só tivessem olhado antes, ó. Tá aqui ele. Tem aquele efeito do língua de sogra, né? Igual aquele brinquedo da festa de aniversário. Né? Assopra, por causa da pressão, a linguinha se desenrola. E isso aqui é a mesma coisa. Aquele tubo em si, ele tende a se endireitar, né? Ficar reto. E aí a agulha anda ali e mostra qual pressão ele está identificando. Então esta foi a nossa lista 1. Tá? Então verifiquem aí o que é errado e aí corrijam. Tá? Eu esqueci de falar, gente, as notas vou estar divulgando logo. Tá? Vou estar divulgando elas logo, só falta poucos para corrigir. Tá? E aí eu vou colocar lá no SIGA, lista 1, lista 2, aí vai ficar faltando nosso trabalho de bombas e a nossa prova, né? Para fechar a nota do primeiro trimestre. Lista 2, pessoal, lista 2 vocês foram bem melhores, tá? Notei que as confusões diminuíram, tá? Apareceu algumas questões meio iguais, assim, fiquei desconfiado, mas vou dar um voto de confiança que vocês não estão copiando. Né, gente? Vamos, vocês têm que fazer, gente, tem que fazer, não pode copiar. Tá? Então, vocês entregaram bem, assim, bem legal, sabe? Digitaram até os cálculos, a maioria, isso é bom para corrigir, me facilita bastante. Eu peguei de uma pessoa aqui, tá? Que eu não vou mostrar o nome, tá? Mas, como ele acertou a maioria das questões, eu acabei usando a lista dessa pessoa aqui, tá? Quem fez vai saber o que é, mas a maioria acertou bastante coisa aqui, tá? Então, na figura aqui do lado, tem ali um elevador hidráulico, né? A área A é maior do que a área B, olha lá. E ele tá dando aqui, as áreas... ele está dando aqui as áreas de 30 centímetros quadrados para o lado A e 5 para o lado B. Como eu disse, gente, não é para fazer aquele macetezinho lá de jogo de área direto, tá, gente? Vamos fazer o cálculo correto, porque senão às vezes dá problema. Tá? E aí ele quer saber, né, se eu colocar ali uma massa de 80 kg do lado A, quanto que é do lado B, igualzinho que eu fiz em aula. Tá? Então ele usou aqui o princípio de Pascal, força no lado A por área do lado A igual força no lado B por área do lado B, tá? E aí só preencher os valores. Força do lado A era 800 newtons, né? Então era a força, não podia usar a massa ali, era 800 newtons, tá? Divididos por 30 igual a força do lado B, não conheço, divididos por 5 centímetros quadrados, que era a área. Né? Encontrou uma força de 133,3 newtons, tá, gente? 133,3 newtons. E aí converteu para achar em quilos, né? Ó, força igual a massa vezes a gravidade. Então a massa é igual a força pela gravidade. Então a massa 133,3 por 10, que é a gravidade, deu 13 quilos. Então a massa de 13,33 de um lado equilibra o outro lá, né, com
com 80 quilos, tá? Por que eu passei rapidinho, né? Passei porque a maioria acertou, tá? A maioria, acho que quase todo mundo acertou os que eu corrigi até agora. Questão 2, no elevador hidráulico mostrado na figura, que não tem figura aqui, né? Mas tinha, eu acho, na lista, deixa eu ver. Opa, não é essa lista aqui. Eita, gente, perdi a lista de vocês, não era essa aqui. Tá, tudo bem, né? Mas tá aqui a questão. Ah, era igual esse aqui, tá? Era um elevador igual esse aqui. Só que aí, né, o que ele faz? Agora ele dá o diâmetro do tubo, né? Ele não dá a área mais. Dá o diâmetro e dá o peso do carro, né? Era um tubinho ali que tinha um carro, né? Na figura. E ele dava o tubinho aí, vocês olhem na lista de vocês, vão ver, né? E o carro pesava 11.500 newtons, ou 1.150 quilos, né? Se eu passar para massa. Tá? Ó, agora deu o diâmetro, tem que converter isso em área, tá? Como que essa pessoa que fez, ó? Achou o raio, então pega o diâmetro, desculpa, primeiro passou tudo para centímetros, para metros, como eu expliquei, né? Ó, então aqui dava em centímetros, ele passou para metros, né? Então 5,5 centímetros dá 0,055 metros. Tá, e o 18 aqui também passou para metros. Tá certo. Ok. Aí ele usou uma fórmula que eu nem mostrei, mas é possível usar, né? Eu mostrei para vocês, πr ao quadrado, né? Aqui a pessoa usou o quê? πd ao quadrado sobre 4. Tá? Dá para achar áreas também direto pelo diâmetro. Eu não mostrei para não confundir, né? Mas vocês já conheciam, então ótimo. Achou aqui para uma área 1000237 e 00265. E aí utilizou o princípio de Pascal, tá? Força sobre área, tá? Ele nem calculou a pressão, né? Fez direto e achou 1028 newtons. Ok? Então, para equilibrar aquele carro de 11.500 newtons de um lado, do outro eu preciso apenas 1028 newtons, tá? E se fosse achar a pressão nesse aí? Aí teria que dividir a força pela área. Só tem que cuidar o que? A área está em metros quadrados, né? Vocês calcularam em metros quadrados ali. E a força em newton. Newton por metro quadrado dá pascal. Tá? Se vocês precisarem achar em kgf, não dá. Aí você tem que usar a conversão lá da tabelinha depois. Ok? O que é cavitação e quais suas causas? Esse eu vou mostrar direto no slide. Era essa figura aqui que não estava. Era essa figura que não estava no exercício 2. Princípio, cavitação, tá aqui, gente. É aquela geração de bolhas devido à pressão negativa. Tá? Quais suas causas? Tá aqui, só vim direto no slide. Você já ia conseguir a resposta, né? Então, expliquei bem na aula lá. Se está com dúvida ainda, dá uma olhadinha na gravação lá de novo, tá? Mas eu expliquei cada um desses probleminhas ali. Vamos voltar aqui. O que é cavitação? O que é um bom projeto para evitar a cavitação? É isso aqui, ó. Opa, pulei. Tá? Primeiramente, elaborando um bom projeto, seguindo manutenção preventiva, tá? Essa era a resposta mais simples. O que é um bom projeto? É o que evita tudo isso que tem na tela, tá? Não pode ter uma linha longa, não pode ter uma linha que congela, não pode ter uma linha muito alta, por exemplo, óleo lá embaixo, a bomba lá em cima, tá? Não pode ter muita curva na linha, etc, tá? Esse é um bom projeto. Um bom projeto evita isso aí. Bom, não queria mostrar todas as respostas aqui para... Agora perdi a lista, né? Agora vai assim mesmo. Em um circuito hidráulico, quais componentes fazem parte do circuito de atuação e da unidade de potência? É só vir aqui no começão da aula. Ó. Aqui, né? Qual é a questão? Aqui, então, ó. Quais fases de atuação e do circuito de potência? Então, grupo de atuação, olha aqui então, são os cilindros, né, os atuadores e os motores hidráulicos, tá? E o de geração, as bombas
hidráulicas juntos, né, acopladas ao motor elétrico. Ok? Bem simples essa, era só vir direto aqui. Eita, hoje eu estou errando tudo aqui. Questão 6, explicar o princípio de Pascal, tá? Então a gente vem aqui no princípio de Pascal. Ó, tá aqui ele, ó. Quando um ponto de um líquido em equilíbrio sofre uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrem essa variação. Tá? Então essa é a explicação rápida, assim, quem queria responder ligeirinho. Quem não quiser, explica aquilo tudo que eu expliquei lá em aula, né? Que eu levei bastante tempo explicando, dá uma resumida e conseguem explicar, né? Mas essa resposta aqui já era suficiente. Explicar o princípio de Pascal, quais as principais unidades de pressão, tá? Já tinha, meio que ficou repetida até, então são essas aqui, né? Tinha na lista 1, né? Ficou um pouquinho repetido. Tudo bem. E converter aqui as unidades, gente. Aí para converter tem que vir na tabelinha e fazer que nem a gente fez em aula. Exemplo, né? Quero converter bar em... eu quero converter a atmosfera em bar, né? Ó, vem aqui no atmosfera. E aí, ó, eu vou lá até em bar, ó. Qual é o fator de conversão? É 1,0135. Então, se eu quero converter, exemplo, 10 atmosfera para bar, 10 vezes 1,01325. E aí eu acho o valor em bar. Tá? Era isso. Aí fizeram as conversões todas aqui. E aí acabou a brincadeira aqui. Tá? Foram muito bem, tá? Por isso que eu passei rápido essa lista 2. Então gostei bastante. Espero que se dediquem aí, vão ir bem na prova e tá tranquilo. O primeiro trimestre já está quase acabando. Ok, gente? Então, recapitulando, essa foi a correção aqui assíncrona, né? Vocês vão assistir essa gravação. Depois, então, vai ter o trabalhinho de bombas. Vocês deem preferência para fazer nesta semana, agora do dia 7, dia 8 de junho. Que dia 15 a gente tem aula síncrona e dia 22 tem avaliação. Ok, gente? Dúvidas, não deixem de entrar em contato. Ok? Então agora utilize o restante aí do tempo para verificar os erros, tirar dúvida, entrar em contato, certo? Para não ficar nada para trás. E aí depois já podem focar no trabalhinho das bombas. Ah, professor, mas tu vai dar bombas dia 15 e vai pedir para fazer o trabalho agora? Sim. Porque aí vocês já pesquisaram antes e já sabem bem, né, sobre a bomba que vocês vão pesquisar e não sabem sobre as outras. Aí no dia lá eu vou explicar todas um pouquinho. Tá? Vou explicar de todas as bombas um pouco. Bombas não vai cair na prova, então foquem bem nesse trabalho, né? Que eu prefiro fazer um trabalhinho do que colocar uma questão de bomba que talvez seja mais... demore mais na prova de vocês, né? E aí sim, depois filtros e fluidos a gente foca mais também na aula lá do dia 15. Ok, galera, então era isto por hoje, tá? Boa semana, bons estudos aí, não deixem de entrar em contato se precisarem. Valeu, gente, um abraço, até dia 15, terça-feira, nossa aula síncrona. Valeu!